Olá, muito boa tarde, internautas aqui da TV 247. Eu sou Daiane Santos, já embarquei aqui para não perder tempo para a nossa conversa de hoje aqui. Douglas Belchior, Negro Belchior, está aqui com a gente. Muito bom estar aqui contigo. A gente já faz um tempo, a gente já se trombou em alguns lugares e tal, e eu sempre insistindo aqui de trazê-lo. Na semana passada, a partir do julgamento, eu falei, eu quero ouvir o Negro Belchior. Bora ouvir. Boa tarde, Belchior, tudo bem? Tudo bem, Dai, obrigado a você, sempre muito generosa me convidando, e eu estou aqui, como sempre, acompanhando e fã do trabalho do seu trabalho aqui no 247. Eu que agradeço sempre a sua gentileza de não me bloquear de tanta insistência que eu fiz com o Douglas. Saudando a todos que estão chegando por aqui, pedindo para você chegar dando seu like, curtir, compartilhar, importantíssimo essa semana que começa, dia 15 de setembro, meio do mês, aí muita coisa acontecendo, julgamento do Bolsonaro e dos outros 7 réus do núcleo 1, do núcleo principal, aconteceu na semana passada, muitas repercussões disso ainda estão rolando, tem CPMI que também estava rolando, hoje tinha a expectativa do tal personagem de nome Careca, né, do INSS, mas é um dos alvos principais aí dessas investigações, que iria depor e disse que iria falar, Uhum. mesmo na condição de não ter, né, a obrigação de falar. E disse que ia falar, e de repente, do nada, cancelou a sua ida numa decisão garantida, tendo suporte ali do ministro André Mendonça, que deu uma liminar garantindo esse direito. Vamos ver como que isso vai desdobrar. Mas eu queria começar a nossa conversa aqui primeiro ouvindo o Douglas. A gente acompanha aqui, Douglas, esse cenário sempre com um olhar político, vendo a movimentação nacional e internacional, as pressões. Você recentemente escreveu um artigo, se eu não me engano, acho que foi no Correio Brasiliense, tratando sobre o julgamento, a importância de julgar Bolsonaro para o país, mas você traz outros elementos nesse artigo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você viu a decisão, na sua visão, de fato, condenar gente por tentativa de golpe, incluindo militares, é um passo adiante. Você é historiador, professor, nós mudamos, o Brasil deu algum passo adiante na sua avaliação? Olha, eu acho que do ponto de vista não apenas simbólico dessa vez, porque tem um simbolismo que acompanha esse julgamento, que é o fato histórico de que a gente tem algozes de processos antidemocráticos, algozes de processos golpistas sendo julgados e até agora, pelo menos, condenados. Então, isso, sem dúvida, é uma novidade histórica e que precisa ser reconhecida assim. E óbvio, né? Dependendo do lado que você professa, dependendo da sua análise, você vai achar isso mais ou menos positivo. Eu, particularmente, acho muito importante que movimentações de extrema-direita como essa, movimentações relacionadas à oligarquia histórica, aos interesses mais espúrios da sociedade, toda vez que elas se movimentam para manter o poder à força, isso precisa ser percebido e precisa haver reação. Calhou de, nesse momento da história, institucionalmente, haver um posicionamento de repulsa, né, a esse tipo de procedimento. Nós não vivemos isso em outros momentos. Em outros momentos, golpistas estavam alinhados com as pessoas e os setores que ocupavam os espaços institucionais responsáveis por eventuais avaliações e julgamentos. Nesse caso, não conciliou, e é a primeira vez. Nós temos grupo golpista, grupo antidemocrático, que promoveu uma ação, uma tentativa explícita de golpe, que usou da força, usou do poder institucional para isso, e a gente tem ocupando o STF setores que discordam e que têm uma elaboração sobre isso, e que fazem a interpretação da Constituição à lei, à luz dessa interpretação, de que golpes não podem ser ignorados, de que é absolutamente grave, de que a punição ela pode ser pedagógica, e é o que nós estamos vendo agora. Então, nesse sentido, eu acho absolutamente positivo o que está acontecendo nesse momento da história, e a gente espera que o STF mantenha essa posição, essa postura, mas, sobretudo, que a gente consiga arrancar daqui, Dai, eu acho que isso é fundamental,
o que é que fica? Qual é o caldo organizativo? O que é que fica para depois? Porque também é verdade que a gente não pode se tornar uma sociedade cada vez mais refém do judiciário, né? Dependente do judiciário para que justiça seja feita, para que os debates sejam colocados da maneira como deve, para que a correlação de força e as disputas na sociedade sigam seu rumo democrático. Não é justo, não é possível, não é quisto que a dinâmica da sociedade permaneça dessa maneira, tendo o STF ocupando esse lugar tão protagonista, tão fundamental para a garantia da própria democracia. Nós precisamos que o Congresso Nacional seja um espaço ocupado pelos setores democráticos e que eles possam resolver os seus problemas. Infelizmente, a gente não vê isso também, porque a gente tem um Congresso, um parlamento super ocupado por membros da mesma facção, do mesmo grupo político que tentou o golpe. Então, nesse momento, isso não é possível. Portanto, há de saudar o que está acontecendo. Agora, pensando o futuro, a gente precisa avançar muito do ponto de vista da nossa representação e da volta, né, de trabalhar para ter a volta de setores que respeitem a democracia no espaço do parlamento, nos espaços institucionais. Né? O Douglas, você tocou num ponto, eu até comentei isso de manhã um pouco, né? Tem essa pressão toda pela anistia. O Valdemar da Costa Neto deu uma declaração aí, dizendo, tá bom, teve golpe, mas não foi um golpe consumado, então não foi golpe. Planejou sim, ou seja, admite que, e essa admissão já foi admitida até pela parte dos advogados ali, e o próprio Bolsonaro, quando disse que cogitou sim, mas que não saiu daqueles considerandos, que ele usa o termo e tal, e aí a pressão agora está toda em cima do parlamento, né? Esse parlamento estava aí com uma agenda hoje programada para o Tarcísio, inclusive, que é o governador aqui de São Paulo, ir até lá e ser o paladino da anistia, garantir a votação, os votos para essa anistia. Ele cancelou essa ida a Brasília, há uma movimentação do Centrão querendo já sanar a conta, vamos resolver, Tarcísio fica, a gente escolhe o vice e bola para frente, e assim a gente vence aí o elemento Lula, né, que eles estão se movimentando nessa direção. E aí você fala dessa questão do papel que tem o parlamento e de como as forças populares podem contribuir nesse cenário, eu te pergunto, porque me falta um olhar para essa movimentação quando a gente percebe os números das pesquisas, né? Alguém deve ter ligado para o Douglas, por isso que fechou a tela ali, mas ele deve estar nos escutando. A pesquisa recente, a Datafolha, aponta que 54% é a favor da punição àqueles que tentaram golpe, né? E não defendem anistia. Mas há 39% que defende a anistia. Então, é uma parcela da população que ainda precisa ser vencida ou convencida, melhor dizendo, sobre os perigos que têm esses setores que ameaçam e que ainda se mobilizam, né? No dia 7 de setembro, a gente assistiu aí uma série de movimentações, manifestações, com um número razoável, que não se pode ignorar. Não aumentou durante esse período, mas é um número significativo. Vamos esperar que o Douglas voltar, ele deve estar, alguém deve ter ligado para ele, por isso a ligação ali, olha, ele está voltando aqui no outro, vou tirar você 2 vezes aqui, vou expulsar do outro. Eu estava falando justamente dos números, Douglas, das pesquisas, né, que mostram aí 54% contra uma anistia a golpistas, mas tem 39% dos entrevistados aí do Datafolha que concordam, e as pesquisas vão mostrando em vários institutos esse número. Como é que você vê essa situação? Porque há também, não só o parlamento a ser convencido, né? Tem uma população a ser convencida também, né? Sim, Dai, eu acho que a gente precisa perceber que o pano de fundo de todo esse debate é exatamente a disputa, é uma disputa de poder, é uma disputa de posições que tem de um lado um grupo que se organizou
para retomar o processo democrático pós os 4 anos do Bolsonaro, e o que ficou confirmado, né, Dai? Quando a gente olha para a movimentação que o Lula fez, construindo uma frente ampla no sentido de garantir democracia com a vitória eleitoral e os próximos passos, fica provado que não era um exagero retórico construir aquela aliança, porque o que aconteceu nos dias seguintes, semanas seguintes, meses seguintes, foi a confirmação de que a gente tinha no poder, sem dúvida, um grupo proto-fascista, golpista, de extrema-direita, alinhado aos interesses da extrema-direita mundial e que queriam manter o poder pela força a qualquer custo. Então isso ficou provado, daí a importância de este grupo que hoje está ocupando o espaço de poder no Palácio do Planalto, esse grupo capitaneado pelo Lula, esse grupo que é muito mais amplo que o PT, é uma necessidade, uma importância histórica a continuidade desse bloco, e a disputa ela continua. Eu estou para te falar que se esse índice se reproduzisse em apoio, no sentido da disputa que está colocada, 39 do lado deles, eu quero dizer então que a gente até avançou. Se a gente tem 39% da população brasileira apoiando o golpe, e apoiando os golpistas, isso significar, eventualmente, se isso significasse apoio eleitoral, a gente teria dado passos em conquistar algumas posições na sociedade, porque o resultado da última eleição foi mais apertado que esse. Então existe uma disputa na sociedade, existe uma disputa retórica, discursiva, narrativa. Quando o Valdemar sugere, mas não é crime o que aconteceu, tentativa, não é consolidação de golpe, isso funciona na boca pequena, funciona como no cotidiano. As pessoas dizem, mas não aconteceu. Se a pessoa é bolsonarista, se ela tem uma posição mais conservadora, ela vai avaliar que esse argumento lhe é razoável, por mais que não seja verdade, por mais que na letra da lei está dizendo lá que tentativa já é crime, né? Já está dito, mas isso não é visto com a gravidade que deveria. Então, o que a gente tem é uma disputa política já eleitoral colocada na cena, em que cada movimento desse xadrez diz respeito ao acúmulo de força pro processo eleitoral. Os bolsonaristas, esse grupo que cerca o Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto vive repetindo isso, né? De que ele reconhece o Bolsonaro pelo que ele fez por PL, mas no final das contas, na verdade Bolsonaro tem voto, é isso que importa o PL. Bolsonaro é o principal ativo da oposição, né? Da extrema-direita golpista. Ele continua sendo o nome. O que é possível construir em torno dele? O jogo está sendo jogado nesse lugar. Paralelo a isso, qual seria a alternativa se não tem Bolsonaro? O jogo está sendo jogado nesse lugar. Esse é o interesse dos caras. Esse é o interesse dos caras. E eles vão jogar o jogo para acumular força nesse sentido, para chegar na eleição com a maior força possível. E do nosso lado, eu acho que o Lula não tem outra liderança nesse país mais capacitada para observar essas movimentações e para promover rompimentos nos blocos deles. Porque é muito difícil manter o apoio de parte dos partidos do Centrão, que devem se aglomerar numa outra candidatura. Mas o Lula não está olhando para esse apoio inteiro, né? Ele olha para os estados e percebe lideranças, grupos, contextos que trazem pedaços desses setores para apoiá-lo na próxima eleição. E eu acredito que a gente precisa ter sucesso nessa estratégia para juntar uma maioria, manter o governo e continuar essa disputa aí na sociedade, essa disputa de valores, essa disputa ideológica, essa disputa de sentido, ela vai permanecer para muito mais do que o período eleitoral, por muitos anos ainda. Certamente. Agora, falando também sobre esses aspectos históricos, culturais, ideológicos, né, as manifestações do dia 7 foram marcadas por essa absorção do americanismo, né, das bandeiras que já ocupavam espaço nas manifestações, mas não tão gigante, né, quanto as que foram exibidas no último dia 7. As redes sociais, nos últimos dias, por exemplo, traz muito o caso do Charlie Kirk lá, e como se fosse um assunto que todos nós conhecêssemos aqui. Eu só ouvi falar desse Charlie Kirk, confesso, só agora. Eu não o conhecia como um personagem tão importante lá nos Estados Unidos. Você já esteve lá algumas vezes, acompanha também fortemente isso. As redes sociais parecem que tratam esse personagem como se fosse um personagem beatificado. Quando você vai ouvir as falas, por exemplo, sobre o povo palestino,
Ele diz que quem é palestino? Eles não têm lugar no mundo, ele diz, né? Não são pessoas com cidadania. Eles não são, eles nem existiam na história, segundo ele. Quando trata sobre a questão racial, então são aberrações, né? Diz que o povo negro, quando estava escravizado nos Estados Unidos, vivia muito melhor, tinha menos crimes, envolvimento de crimes e se matavam menos, porque na visão dele, o povo negro americano se mata sozinho lá, né? Mas há um volume de gente. Eu sigo, por exemplo, uma página de nutrição. E essa página de nutrição, do nada, postou uma página que tinha 500 mil pessoas seguindo. E ela postou, do nada, um textão enorme para dizer que é a esquerda que mata pessoas assim, etc. E tal, que você fala, aqui tá esses elementos, né? Ali, essas estratégias. Como é que você tem visto esse embate com esses setores a partir da comunicação? A gente ainda está patinando muito, vejo muitas pessoas conseguindo, às vezes, furar uma bolha, mas é uma coisa muito de entretenimento quase da política, e isso tem pouco efeito prático na consciência, na minha visão, das pessoas. Quando se trata somente, é o que o Bolsonaro fez ao longo de sua trajetória, né? Ele virou um personagem de entretenimento da política, apesar de ser bizarro, muito de aversão que você tinha da sua fala, mas ele estava ali, ocupando aquele espaço. Como é que você vê? Olha, eu sou parte, eu me coloco como parte desse campo da própria esquerda, vamos dizer assim, né, do campo popular, que também não conseguiu dominar as ferramentas de tecnologia para trabalhar como a gente gostaria. E acho que isso diz respeito, primeiro, a gente não dominar mesmo, e segundo, porque a lógica de monopólio, a lógica do controle desses meios de comunicação estão em mãos interessadas. Né? Não é um jogo democrático o uso das plataformas, né? Onde o que vale é só o talento ou o conteúdo em si, que premiaria com visibilidade a partir de determinado conteúdo, né? Até acontece, mas acontece de maneira deliberada a partir do interesse, muitas vezes, dos donos da plataforma, do interesse motivado por recursos, por impulsionamento. Então, eu não sou especialista nesse tema, mas eu posso dizer com convicção que nós, enquanto campo, não conseguimos dominar, por um lado, as ferramentas, e por outro, as ferramentas não são nossas. E isso equivale a um prejuízo e a um desgaste, né, a um atraso, pelo menos no que diz respeito a essa disputa. Por outro lado, o discurso da extrema-direita é um discurso que bate fundo no cotidiano das pessoas, conversa com o nosso conservadorismo mais profundo, histórico também do povo brasileiro. Não é são uma junção de elementos com os quais a gente precisa lidar e conseguir, de alguma maneira, jogar o jogo. Isso já estava assim na última eleição, né? A gente conseguiu ali, você vê o poder das redes sociais. A gente, mesmo o Bolsonaro tendo vindo de um desgaste de 4 anos de governo, tendo gerenciado a pandemia como gerenciou, tendo um governo e um momento traumático para a história do Brasil de quase 1 milhão de mortes, tudo isso não foi suficiente para dar alguma margem de tranquilidade na disputa eleitoral. Por quê? Porque eles tiveram essas ferramentas e construíam o tempo todo balões de ensaio e acontecimentos que reforçavam, por um lado, o estereótipo que tem sobre nós, por outro lado, o discurso deles. Então, eu acho que isso vai se repetir e a gente continua sem domínio. Mesmo nossas figuras e as nossas experiências mais avançadas, né? Eu estou aqui por exemplo, num case de sucesso. Nós temos aqui a TV 247 e alguns outros portais, eu acho ainda que são poucos, né, Daiane, que conseguem acompanhar, alcançar com a nossa voz nesse espaço alguns milhares de pessoas. Agora, a gente fica quase circunscrito à limitação desse ativismo. Quer dizer, onde é que está a nossa narrativa? Está no 247, está nos portais de esquerda, está nas figuras emblemáticas da esquerda, está nos parlamentares de esquerda, está nos portais de partido de esquerda, nos espaços de internet dos movimentos sociais, e quase para por aí. Como você bem disse,
eles conseguiram ocupar outros espaços, porque então você tem portais de alimentação, portais de cuidado com saúde, portais de cuidado de entretenimento diverso, jogos, motociclistas, carro. Então eles têm um universo, uma comunidade muito mais diversa, segmentada, que replica o posicionamento político e ideológico deles sem necessariamente ser uma voz oficial. São cidadãos, são movimentações replicando aquilo. Então isso bota eles numa vantagem absurda, absurda. E eu realmente não tenho resposta objetiva para a pergunta do que fazer em relação a isso. Eu acho que a gente precisa continuar tentando e acreditar que, eventualmente, nosso campo progressista vai encontrar fórmulas para que a gente possa falar para mais gente. Enquanto isso, daí, a única coisa que eu consigo dizer é: precisamos continuar fazendo o que sempre fizemos, que é não abrir mão de fazer trabalho de base, não abrir mão de organizar as pessoas com base no nosso pensamento, proliferar nossas ideias, por mais limitadas que as ferramentas sejam para a gente. Agora eu parei de te ouvir de novo. Foi eu que fechei aqui, Douglas, não foi Agora você, não. Sim. Eu fechei por causa do barulho, que a gente mora nas periferias, passa carro, moto, aquele barulheira toda, não quis deixar atrapalhando aqui a transmissão. Como você bem disse, né, não deixar de fazer o trabalho de base. O Douglas não aparece aqui, não é porque não está fazendo nada ou porque não quer. Muitas vezes ele até fala, olha, acho que dá, e não dava, a gente ajustava, mas ele tem feito um corre, como a gente diz aqui também, bastante grande. Ele é professor de história, como eu disse, cofundador da Uniafro. A Uniafro tem uma série de frentes de trabalho, né? Além disso, também é cofundador da Coalizão Negra por Direitos, também que reúne uma série de personalidades, movimentos importantes, e dirige o Instituto de Referência Negra Peregum, né? Se eu não me engano. Eu queria que você falasse um pouco dessas andanças, como é que tem sido o teu trabalho? Você saiu na última eleição candidato, e eu particularmente, meu voto foi teu, defendo você como candidato, fiz campanha onde eu podia aqui para que você se elegesse, e a gente precisa de mais negros Belchior espalhados por esse país. Os que se elegeram enfrentam grandes dificuldades, a gente vê lá o Renato Freitas encarando com muita resistência, com muita força, e a gente se vê nele, né? A gente olha e vê o trabalho dele e vê que é importante tê-lo naquela posição e é preciso avançar ainda mais. Queria te ouvir, como é que tem sido essas andanças, esse diálogo, essa construção, e por que você também ficou mais fora um pouco da mídia, do ponto de vista da mídia progressista? Era porque estava trabalhando ou era aquele momento que você fala, bom, eu preciso reajustar aqui o radar para justamente conseguir fazer esse trabalho tão difícil que a gente via que você fazia com um esforço muito grande, né? Abdicando muito da sua vida familiar, da sua vida cotidiana ali, até mesmo de ser professor para fazer esse trabalho correndo o Brasil. Como é que é? Ô, Dai, bom, primeiro dizer que contar com o seu apoio e essa declaração bonita aqui é uma honra para mim. E você também falou do Renatão aí, o Renato, esperamos que o Renato seja candidato a deputado federal, se eleja federal e vá para Brasília para ficar um pouco mais seguro, porque hoje a vida do Renato não é fácil, ele não está seguro no estado dele, sofre muitas ameaças e é um grande quadro do movimento popular brasileiro, do movimento negro, de periferias, hip hop. Então a gente torce e eu trabalho também para apoiar o Renato para que ele seja vitorioso, porque ele, chegando, vai nos representar a todos. O nosso trabalho ele nunca parou, sabe? Eu acho que isso é uma questão que eu sempre carrego, que é o processo eleitoral, ele é um momento, sobretudo, de disputa da opinião, do imaginário, do sentimento das pessoas. É o momento em que as pessoas ficam mais abertas a ouvir o político, a prestar atenção, já que vai ter eleições. Até cognitivamente, seres humanos funcionam melhor assim, né? Quando você tem uma tarefa estabelecida, com começo, meio e fim, com prazo. Então, quando começa o processo eleitoral, tem uma data na eleição. E as pessoas, gostando ou não de política, acompanhando mais ou menos, elas sabem que lá, 2, 3 dias antes, na semana anterior, em algum momento, ela vai decidir o voto dela.
em que pese o número de abstenções ter aumentado nas últimas eleições, o percentual de votação no Brasil é alto. Então as pessoas, mesmo dizendo que não gostam de política, elas participam muito da política. Elas vão até a urna, elas escolhem o número, uma pessoa e votam. Então esse processo é um processo educativo da massa do povo brasileiro. E nós precisamos disputar. A esquerda sempre disputou eleições também por isso. Não só porque vai disputar uma eleição para ganhar a eleição, embora a gente viveu grandes avanços graças a ter ganho eleições, né, no Brasil. Mas é também um espaço de divulgação, agitação das nossas ideias. Eu sou um militante, um ativista de movimento negro, de movimento de direitos humanos. Sempre disputei eleições para levar essas ideias à frente. Nas últimas 2 campanhas eleitorais, eu tive boas votações, quase fui eleito nas 2, e havia uma dinâmica de construção dessas candidaturas que passava muito pela atuação nas redes também, pela participação nesses espaços da nossa mídia, que eu sempre participei, né? Eu já estou velhinho, então eu sou, da época do Barão de Itararé, assim, sabe? Dos primeiros portais de esquerda, também de movimento negro, participei disso. Ultimamente tenho participado menos, mas isso não corresponde a menos atividade, como você diz. Então vamos lá. A Uneafro Brasil, que é o nosso movimento, nós estamos presentes em centenas de bairros no país inteiro organizando cursinho popular. Nós estamos lá fazendo o trabalho de base. Talvez hoje apareça menos do que já apareceu, porque a nossa agenda perdeu muita força, viu, Daiane? O debate Sim. sobre racismo no Brasil perdeu espaço também, inclusive nas nossas mídias. Você, inclusive, é uma das que mantém esse espaço aqui, mas nem mais a maioria faz isso, para ser bem sincero e honesto. E é uma briga. E eu imagino que seja, então não é uma coisa fácil. A partir da Coalizão Negra por Direitos, que agora renovou a sua operativa, nós temos uma articulação de movimentos no país inteiro, que foi fundamental no período do governo Bolsonaro, enfrentando a pandemia, enfrentando a fome, construindo aquela campanha bonita, você vai se lembrar, tem gente com fome. Esses grupos, eles não deixaram de existir daí, eles continuam trabalhando o tempo todo ali. Talvez tenha menos visibilidade mesmo entre nós hoje. E nós temos o Instituto de Referência Negra Peregum, que é o meu trabalho atualmente, eu sou diretor do Instituto, quero convidar todo mundo a conhecer, é onde eu faço um trabalho de advocacy, e em Brasília, Dai, quero muito que você vá conhecer, e quem está nos acompanhando aqui, se quiser conhecer também está convidado, nós temos um hub do movimento negro em Brasília, uma casa, que é o escritório coletivo de movimentos negros para fazer o trabalho de acompanhamento do processo legislativo em Brasília. Então, eu não sou deputado, não venci a eleição para deputado, mas a gente faz um trabalho de influenciar os deputados para a nossa agenda. Por exemplo, amanhã, 14h, eu vou estar em Brasília, eu estou em São Paulo agora, vou voar amanhã cedinho, porque vai acontecer, Dai, eu até peço que se você puder cobrir, dar a repercussão disso, é importante, vai ser instalada a comissão especial para o debate sobre a PEC 27, que é a proposta de emenda constitucional que vai propor a criação de um fundo de reparação histórica para a população negra brasileira. É a primeira vez na história que o Congresso Nacional discute institucionalmente o debate de reparação histórica. Isso é muito importante para o movimento. Se isso estivesse acontecendo, Dai, em meados de 2020, 2021, quando o nosso tema era um tema de maior repercussão, isso estaria em toda a imprensa brasileira, né? Ou seja, tem uma importância enorme, mas infelizmente não tem mais o mesmo espaço. Então a gente fica trabalhando para que isso tenha repercussão. Então nós vamos amanhã inaugurar essa comissão, tem um ato convocado para as 14 horas em frente ao anexo 2, vamos acompanhar a instalação da comissão e vamos ter alguns meses para debater no Congresso Nacional o que deve ser esse fundo. A proposta inicial é que seja um fundo de 20 bilhões, 1 bi por ano. Para você ter ideia, quem está nos acompanhando aqui, eu não vou falar exatamente o valor, mas é uma coisa parecida com isso. Me parece que, se eu não estiver errado aqui, o orçamento do Ministério de Igualdade Racial é uma coisa perto de 200 milhões por ano, 300 milhões por ano. Por ano, o Ministério de Igualdade Racial. E a proposta do fundo é de 1 bi por ano. É pouco, é óbvio que é pouco. A reparação é muito mais que isso. Mas nós estamos dando um passo, um primeiríssimo passo histórico, e precisa ser num governo nosso, tem que ser no governo Lula, tem que ser num ambiente como esse. Então, eu acho que isso é absolutamente importante.
e tem pouquíssimas pessoas acompanhando, a imprensa pouco acompanhando, então acho que o nosso trabalho ele permanece. Vamos acompanhar, quero saber mais sobre esse encaminhamento. Você falou dessa questão de como tem diminuído os espaços, tanto da mídia, e também do ponto de vista do parlamento, como o parlamento é importante, né? Porque o parlamento também ditava um pouco dessas pautas a partir dos parlamentares que tinham mais visibilidade, da força que tinha ali as propostas. O debate ficou muito reducionista em relação a certos assuntos, não se está se discutindo anistia para quem cometeu o crime, e ao mesmo tempo há um movimento feito justamente nesse ocupar de espaços, né, midiático, das redes, das plataformas digitais, para tratar certos assuntos como coisas que não devem ser tratadas, que é mimimi, que é só para ganhar dinheiro, que é só para, enfim. Eu vi vídeos citando aqui um assunto, por exemplo, que tem sido muito recorrente, até falei com as meninas para a gente tratar sobre essa pauta, vídeos de mulheres falando sobre como a Lei Maria da Penha está matando as mulheres. O que é absurdo, né? E eu confesso que outro dia estava com a minha mãe em casa e estava falando, nossa, esses jornais policialescos só tem casos de mulheres sendo agredidas, sendo assassinadas pelos seus companheiros. E ela diz, isso é culpa da Lei Maria da Penha. Eu olhei para minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, não é nada disso. Estou citando o caso da Maria da Penha porque ele equipara-se também em muitas dessas discussões, né? Os conteúdos que têm sido produzidos a partir de recortes, de falas dessa gente, né, que consegue botar o Geyer aqui, as falas absurdas do Geyer sobre a questão racial, elas foram normalizadas. A gente vive um momento de normalização do que é uma aberração, do que é um crime. Como a gente também precisa também fazer esse debate de não normalizar e não parecer que nós somos os raivosos, né? Porque é sempre esse lugar que eles querem nos colocar, né, Douglas? É um problema mesmo do nosso tempo, né? Com essas possibilidades de comunicação, e a gente tem que lidar com isso. Eu vou dar alguns exemplos. Durante muitos anos, Dai, a gente se conhece há bastante tempo, né? Eu acompanhei o 247 na fundação do 247, né? Eu participei dos primeiros programas, tive essa honra de ser colega de vocês aí. Então, a gente vê um tempo em que o debate racial ele era negado, né? Assim, não se fala, não deve se falar sobre isso. O movimento negro avançou no sentido de exigir da sociedade que tratasse do assunto. E nós vivemos alguns anos em que isso foi tratado. A gente conseguiu colocar na pauta nacional o debate racial, não como um debate de gueto, não como um debate identitário, mas como pano de fundo dos principais problemas brasileiros. Porque o racismo faz com que a grande parte da população brasileira, a maioria dela, no caso, 56%, tenham seus direitos humanos básicos, elementares, negados. Então, trata-se de direito à humanidade, de direito a serviços públicos, de direitos essenciais. Então, vamos tratar assim. O debate sobre racismo, ele é um debate sobre direitos essenciais, direitos fundamentais, que estão garantidos na Constituição. Logo, moradia, saneamento básico, educação, direito à refeição, alimentação saudável, água potável, direito de criança e adolescente, direito a uma segurança pública que garanta a vida. Tudo isso são direitos fundamentais. E que, na nossa formulação, é negado ao povo negro porque o racismo opera dessa maneira. E aí a gente denuncia o racismo porque o racismo é um elemento que faz com que esse direito seja negado sistematicamente e que isso seja visto como natural. Afinal de contas, uma pessoa negra não é humana. Se ela não é humana, ela não tem direito a direitos humanos. Acabou, certo? Então a gente denunciou. Houve um tempo em que isso foi debatido com mais força, com mais profundidade, e depois até setores da própria esquerda passou a apontar para esse debate, reduzindo a importância dele, dizendo, isso é um debate identitário, nós estamos deixando de falar do todo para falar da parte, e aí a gente passa a ser visto, inclusive dentro do nosso campo, como alguém que está atrapalhando fazendo esse debate. E isso estamos vivendo decorrências deste momento. Então, como nós temos feito, para terminar, Dai, nós temos colocado esse debate nessa chave dos direitos fundamentais. Está entendendo? Sim. Por exemplo, está acontecendo agora o debate sobre tributação no Congresso Nacional. Ora, existe um recorte para falar de racismo e tributação? Sem dúvida. Sequer existe quesito cor na declaração do imposto de renda no Brasil.
Tudo que é documento tem declaração de quesito cor, para a gente ter o dado e fazer a estratificação. No caso do imposto de renda, não tem. Não é uma demanda importante para a gente fazer leitura da realidade, para depois criar política pública? Essa é uma luta nossa. Nós queremos, óbvio que a gente é a favor da taxação dos super ricos, porque a gente pode chamar os super ricos de brancos. Só são brancos. A gente poderia fazer um discurso assim, vamos taxar os brancos. Acabou. A gente estaria dizendo a mesma coisa. Mas ok, vamos taxar os super ricos. É porque há uma negação de que o racismo estrutura as desigualdades e ofende, inclusive para parte do nosso campo, dizer isso. Talvez por isso, viu, Dai, a gente tenha menos espaço para falar dessas coisas hoje. É verdade. Olha, e esse tema não é um tema que dá para fazer, né, numa conversa só, de 30, 40 minutos, mas o Douglas trouxe aqui para a gente vários leques, né, que se a gente for pegando, dissecando, a gente vai achar aqui vários pontos para que a gente aprofunde um debate e que as pessoas também estejam com os ouvidos e a cabeça refletindo e buscando as alternativas. Tem gente se movimentando, tem gente fazendo o corre, né? Pode não parecer, pode não estar, porque muita gente fala assim, mas cadê os movimentos? Cadê os movimentos? Tem gente fazendo muito corre. O que precisa é ter esses espaços de maior visibilidade. A gente, às vezes, aqui faz um esforço danado para conseguir dar conta e precisamos, sim, dar mais conta disso. Douglas, sempre muito bom falar contigo, é sempre oxigena na minha cabeça quando eu falo contigo, porque ajuda a trazer outros elementos e outros olhares. Reforça aqui, amanhã, lá na Câmara, né, no anexo 2, que horas? Isso, amanhã, quem estiver em Brasília pode nos acompanhar, 13 horas, na porta do anexo 2 da Câmara Federal em Brasília. Vamos fazer um pequeno momento ali de mobilização, depois todo mundo entra para acompanhar a instalação da comissão, da proposta da PEC 24, proposta da bancada negra. Nós temos uma bancada negra no Congresso Nacional, isso é importante, histórico, inédito, né? E o deputado Damião e a deputada Gisela são propositores e relatora da proposta, em conjunto com membros da bancada negra, deputada Dandara, deputada Carol D'Artora, deputada Jaque, deputado Henrique Vieira, deputada Thalíria, deputado Orlando Silva, que se tudo der certo vai ser o nosso presidente da comissão, deputado Vicentinho, deputado Alfredinho. Então, cara, assim, é um time bom de parlamentares que estão fazendo um trabalho incrível, precisam, inclusive, serem reconhecidos. Você sabe, Dai, deixa eu dizer uma coisa importante aqui. No PT, nenhum parlamentar negro foi eleito na última eleição. Orlando Silva, Vicentinho e Alfredinho ficaram de suplentes. E hoje tem mandato porque, óbvio, né, houve deputados que assumiram pastas de ministérios, mas os nossos ficam sempre na rabeira. Então nós temos que avaliar o significado disso e a importância de ter gente nossa lá, né? Sempre. Exato. E fazer nossas escolhas também baseadas nisso, né? Esse é um caminho que eu sempre defendo aqui. Eu não faço escolhas de voto aqui somente pela cor, mas ela é um fator primordial na minha escolha, principalmente porque eu sei que é preciso sim ter essa representação. Não adianta só falar, defender e não fazer. Então, quando eu vou fazer minha escolha de voto, também é importante colocar lá o povo preto para também estar nas posições de decisão, né? A gente não pode ficar só no apoio, a gente tem que ter ali espaço de decisão. Douglas, obrigada, boa luta, bom trabalho, conte sempre aqui com 247, vamos acompanhar toda essa movimentação, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Dai, um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau.